Bom, então o que a gente estava tentando fazer anteriormente, no vídeo anterior aí, era traduzir a situação de publicidade web, modelar isso, né, como se fosse um mercado de emparelhamento. Tá? Então, o mercado de emparelhamento foi visto lá no capítulo 10 do livro. Tá? A gente já viu as aulas sobre o mercado de emparelhamento. Mas vamos lembrar um pouquinho, né? Porque já faz um tempinho que a gente viu. Tá? Então, lembrando, mercados de emparelhamento. Lá no mercado de emparelhamento, os participantes são um conjunto de compradores e um conjunto de vendedores. Tá? Cada comprador J, tá, tem uma valoração VIJ para o item I, certo? Então, você tem um comprador, você tem vários compradores aqui, né? Você tem vários itens aqui. Se você tem o item I aqui e o comprador J aqui, então a gente fala que o quanto que esse comprador J valora o item I do vendedor é o que a gente chama de VIJ. Tá? E o objetivo que quer era emparelhar todos os compradores com todos os vendedores, né? O que a gente queria lá era um emparelhamento perfeito. Tá? Tipo, todo mundo tem que comprar todo mundo aí. Tá? Então todos os itens seriam vendidos e todos os compradores iriam comprar os itens que eles estavam querendo comprar. Tá? Agora, pro caso do motor de busca, como é que fica? A gente vai chamar de RI a taxa de cliques do slot I, tá? R de rate, tá? Rate, ou seja, taxa, tá? O VJ é o lucro por clique do anunciante J, tá? Então lembra que a gente tava numa situação aqui, anteriormente eu tinha colocado uma situação que a gente até tinha uma coisa quase parecida lá com o mercado de emparelhamento, mas aqui a gente tinha as taxas por clique, tá? E aqui a gente tinha os lucros por clique, tá? Então eu estou chamando essas taxas de RI e o lucro de VJ, né? O lucro do anunciante J. E aí, olha só, o benefício que o anunciante J recebe ao ser mostrado no slot I é essa multiplicação aqui, né? Por quê? Porque qual que é o benefício do anunciante J? É justamente o lucro que ele vai ter, né? Vezes o número de cliques que dão naquele slot lá, tá? Então, se você pega um slot aqui em cima que tem uma maior taxa de cliques, né? E esse cara aqui ele tem um lucro de 3, então o benefício que esse cara vai ter aqui vai ser 30, tá? Se ele for alocado nesse primeiro slot. Se ele for alocado nesse segundo slot aqui, o B, tá? Vamos supor que aqui a taxa era 5, então o lucro dele vai ser 15. Em vez de 30 vai ser 15, tá? Então, e aí sim, aí a gente começa já a fazer a tradução agora para mercado de emparelhamento. Porque no mercado de emparelhamento a gente tinha a valoração, né? Então, a valoração do item I pro comprador J. Então, isso daqui vai ser justamente essa multiplicação aqui, tá? Então, a gente vai poder colocar agora, por exemplo, diversas, né, valorações aqui, né? Por exemplo, aqui a gente tinha lá, então, a gente sabe que o lucro é 3, então as valorações aqui seriam assim, né? As valorações seriam tipo 30, 15 e sei lá, se aqui fosse 2, aqui seria 6, tá? Porque você teria 3 vezes 3, que é o teu lucro, vezes taxa de clique é 10, 30. 3 vezes 15, que dá 15. E 3 vezes 2, que dá 6. Tá? Mesma coisa para esses outros carinhas aqui, você poderia fazer também. Tá? Então, estamos conseguindo encaixar no modelo de mercado de emparelhamento. Tá? E aí, fica desse jeito aqui. Ó. Tá? Então, ó, a conversão entre propaganda web e mercado de emparelhamento. Qual que é a conversão? É essa figura aqui. Ó. Aqui está feita a conversão. Certo? Então agora a gente está bem naquele ponto que a gente, né, que a gente pode começar a trabalhar com mercados de emparelhamento. Né? O que acontecia lá nos mercados de emparelhamento? A gente tinha que definir os preços, tá?
para fazer o equilíbrio de mercado. Tá? Então ainda tem essa questão de preços aqui. Como é que essa daí funciona no nosso caso aqui? Tá? Então a gente já vai ver. Bom, as valorações dos compradores é lucro por clique vezes taxa de cliques. A gente já falou isso daí. Interessante aqui que ele forma um mercado que tem uma estrutura especial. Esse mercado aqui, ó. Por quê? Porque todos os compradores têm a mesma ordem de preferência para os itens. Tá? Então, o que, que isso significa? Todos preferem o primeiro slot, depois o segundo slot, depois o terceiro slot. Tá? Sempre funciona assim. Antes não funcionava assim, né? Antes você podia ter até, assim, sei lá, casas diferentes. As pessoas, elas têm, assim, gostos diferentes, né? Então você podia até ter um que preferisse a casa A, mas a outra talvez preferisse mais a casa C e assim por diante. Tá? Aqui não, aqui a estrutura ela é bem única, né? Todo mundo prefere o primeiro, depois todo mundo prefere o segundo e terceira posição é a última que eles preferem, tá? Bom, uma outra coisa que a gente tem que comentar aqui é assim, ó, se a gente quer fazer a tradução lá para mercados de emparelhamento, né? Em mercados de emparelhamento, o número de vendedores e compradores são sempre iguais, né? Ou seja, a quantidade de gente aqui do lado esquerdo era a mesma quantidade de gente aqui do lado direito, tá? Isso facilita a discussão, porque é possível obter um emparelhamento perfeito, né? A gente quer fazer parzinho de todo mundo para todo mundo, tá? Só que isso não é necessariamente verdade em propagandas web. Só que a gente vai ver como é que a gente faz para simular isso daí, tá? O que acontece na propaganda web? Pode ser que eu tenha um lado menor do que o outro. Tipicamente, acho que esse vai ser o caso, porque você tem bem mais anunciantes querendo disputar poucos lugares aqui dos slots, tá? Mas a gente até poderia pensar, sei lá, num outro caso em que você tem poucas pessoas anunciando para vários slots ou coisa assim. Enfim, a gente vai ver como é que faz para balancear isso daí, tá? Então, assim, ó, se há mais anunciantes que slots, tá? Ou seja, aqui é bem maior do que isso daqui, tá? Como é de fato que vai acontecer, eu acho, né? Assim, na maioria das vezes, né? Simplesmente a gente cria slots fictícios com taxa de clique zero, tá? Então a gente vai, tipo assim, né, pegar essa galerinha aqui que já existe, tudo bem, mas a gente vai anexar aqui um monte de outros slotzinhos aqui e a taxa de clique de clique desses caras aqui é zero, tá? Isso significa que quando você for calcular a valoração desses carinhas aqui, né? A gente tem várias valorações, mas as valorações a partir dessa parte aqui pontilhada, né? Vai ser assim, tudo bem que esse cara aqui, esse carinha aqui, ele pode até ter um lucro por clique que seja, sei lá, 3. Mas assim, 3 vezes um lugar que nunca ninguém clica, né? Então vai te dar a valoração de zero. Então você vai ter um monte de zeros aqui também, tá? Na valoração. Tá? Então, os anunciantes que são emparelhados com slots com taxa de clique zero são aqueles que não recebem um slot real para publicidade. Então, você pode brincar de emparelhar as coisas aqui, né? No final, se tiver algum carinha que veio para esse cara aqui, é como se ele, na verdade, não tivesse recebido nada, né? Não tivesse recebido um espacinho para publicar o anúncio dele. Tá? Agora, caso contrário, se tiver mais slots que anunciantes, que não acho que não é uma situação muito comum, né? Aí a gente cria anunciantes fictícios que têm valoração zero para todos os slots. Então a situação seria assim, né? Você tem, tipo, por exemplo, muitos slots, tá? Só que você não tem muitos anunciantes. Então você cria diversos anunciantes fictícios, tá? Só que se você for pensar a valoração deles é tipo tudo zero, zero para todo mundo. Tipo, eles não querem nada, né? Mas assim, isso serve só para você equilibrar os dois lados, né? O lado da esquerda com o lado da direita, né? Nos dois casos aqui, né? Coloquei. E aí, também lembrando, né, o que a gente viu lá no capítulo 10, quando a gente falou de mercado de emparelhamento, a gente viu que a gente tinha aqueles preços de equilíbrio, né? Os preços de equilíbrio de mercado.
Tá? Era aqueles preços que você, de certa forma, conseguia... Todo mundo conseguia vender, todo mundo ficava feliz, né? E você descentralizava, né? O fato de todo mundo querer o mesmo item, tá? Então, como é que funcionava lá? Cada vendedor I anuncia um preço, PI, para o seu item, tá? E cada comprador J avalia o seu payoff para a escolha de um item, né? Então, qual que é o payoff dele? É a valoração, tá? Do J por um determinado item I, menos o preço que o item I está sendo cobrado. Aqui está um pouco errado, aqui deveria ser P subscrito I, tá? Não P vezes I. Tá? Não vou confundir. E aí, beleza. Aí você faz o quê? Aí você faz lá, é tipo um procedimento, um mecanismo lá, né? Você constrói aquele gráfico de vendedores preferidos, tá? Baseado nesses preços, nos preços que você tem. E aí, né, a gente pergunta, né, se tem um emparelhamento perfeito naquele gráfico de vendedores preferidos. Se não tivesse, daí a gente tinha um negócio de achar um conjunto restrito, e daí aquele conjunto restrito dos compradores, a gente tem que aumentar um pouquinho o preço deles, tá? A gente tinha tipo um algoritmo lá que a gente descreveu lá que fazia isso, né? Tá? Então, que é esse ponto aqui. Os preços são de equilíbrio de mercado se o gráfico tem emparelhamento perfeito. Se não há, os vendedores encontram um conjunto restrito de compradores e aumentam os preços. Tá? Continua esse procedimento até que o emparelhamento perfeito é obtido. Então, quando você obteve o emparelhamento perfeito, a gente descentralizou o mercado e aí a gente diz que o mercado está em equilíbrio. Tá? Justamente pelo fato de ter descentralizado as compras e vendas. Aí. Isso só para lembrar. Tá? Agora vamos voltar lá no contexto que é o que nos interessa aqui agora, que é o contexto da publicidade na web. Tá? A gente já falou isso, ó, os anunciantes sempre concordam com a ordem de preferência. Tá? Então, esquece desses preços aqui por agora. Tá? Como a gente tem essa ordem de preferência, a gente podia usar um procedimento bem simples se a gente quisesse resolver o problema, assim, né? Tipo, porque como é que a gente vai fazer para obter o emparelhamento? A gente podia fazer assim, ó. Basta dar o slot com a taxa de clique mais alta para o anunciante com o maior lucro por clique, tá? Então, o cara que tem mais lucro por clique vai acabar pegando o primeiro slot. O cara que tem o segundo maior lucro por clique vai acabar pegando o segundo slot. E o último aqui pega o último também. Tá? É claro que o lucro por clique e a taxa por clique está escondido agora nessas valorações aqui. Mas a gente sabe, né? O 30 aqui é o que mais está disposto a pagar, né, pelo primeiro slot. Vai ficar com o primeiro slot. O Y, o segundo que está mais disposto a pagar aqui, né? Então, vai ficar com esse daqui vai ficar assim. Tá? Então, daria para a gente fazer bem rápido esse emparelhamento, né? Não, nada tá dito sobre eu só falei do emparelhamento aqui, né? Eu não falei na questão dos preços, por isso que eu falei para a gente dar uma ignorada por enquanto aqui. Mas o emparelhamento seria esse. Primeiro, o X fica com A, o Y fica com B e o Z fica com C. Tá? E aí, bom, você pode até fazer aquele procedimento de ir colocando os preços, tá? Para você saber quais seriam os preços finais. Se você fizesse aquele procedimento de dar os preços, quais seriam os preços? Os preços iam ficar aqui, ó, 13, 3 e 0, tá? Aí o X ia ficar atribuído para o A, o Y ia ficar atribuído para o B e o Z ia ficar atribuído para o C, tá? Então acabou o nosso problema aqui, né, de anúncio web, né? Na verdade não, na verdade tem um problema aqui. Eu já tinha até comentado anteriormente. Essa construção dos preços, essa que respeitando lá as ideias do capítulo 10, só pode ser feita por um motor de busca que conhece as valorações dos anunciantes, tá? Então, do ponto de vista do motor de busca, ele não sabe esses caras aqui. Tá? São todas incógnitas. Tá? Então, não sabe nada disso daqui. Tá? Então, aí você tem que fazer um leilão, como a gente vai ver, né?
que é o que serve para colocar os preços aqui. Tá?